lá para a nossa segunda aula, a segunda aula das epístolas pastorais, mas a 11ª aula das epístolas paulinas. Relembrando que a gente falou na aula passada, as epístolas pastorais são 3. Primeira de Timóteo, segunda a Timóteo e Tito. Então, as 2 cartas a Timóteo e também a carta para Tito são as epístolas de Paulo, agrupadas aí como pastorais. O subtítulo que eu coloquei para vocês aqui, o encorajamento de despedida de Paulo. Paulo estava na prisão, com pouca esperança de ser solto. Ele enviou Timóteo para tomar conta da igreja de Éfeso e escreveu essa carta para encorajar o seu jovem assistente a não desistir diante das oposições, diante dos problemas, diante do sofrimento, diante dos falsos ensinamentos. Timóteo não poderia desistir. Falando sobre a autoria e data, Paulo escreve essa carta durante mais uma vez estar preso em Roma. Lembrando que da primeira vez que ele ficou preso em Roma, era uma prisão domiciliar. E dessa vez era uma cadeia comum. Paulo ficou ali numa solitária, isolado, por volta ali do ano de 66 depois de Cristo. O histórico dessa segunda epístola a Timóteo é que Timóteo era um dos convertidos em Listra. O pai de Timóteo era um homem grego, mas a mãe de Timóteo e a avó de Timóteo eram mulheres judias que se converteram ao cristianismo. Elas se tornaram cristãs. E ele juntou-se a Paulo nas viagens missionárias e por aí em diante ele é frequentemente mencionado nos escritos paulinos como um companheiro íntimo, inseparável do apóstolo Paulo. Vamos fazer o recorte aqui do esboço? Capítulo 1, verso 1 e 2, saudações de abertura. Verso 3 a 5, ação de graça de Paulo por Timóteo e o desejo de vê-lo mais uma vez. Porque quando você tem amigos, tem amigo que é mais chegado do que irmão, né? Quando você tem verdadeiros amigos, você passa um tempo sem vê-los e depois você fica com aquela saudade, né? Você fica com aquele sentimento, poxa, queria ver meu amigo. Pelo menos mais uma vez, Paulo desejara ver Timóteo antes de ser decapitado, né? Nós sabemos que Paulo foi decapitado, mas ele queria ter visto Timóteo mais uma vez. Do 6 ao 14, o lembrete para permanecer fiel ao ministério. Ele assumiu todas as consequências e se manteve fiel. Do 15 ao 18, o exemplo de pessoas leais e de pessoas desleais. Porque na sua caminhada não vão haver só pessoas leais, amigos. Vão haver pessoas também desleais, pessoas que têm uma agenda dupla. Pessoas que hoje estão com você, dizem que te amam, que te adoram e depois desprezam você. Isso já aconteceu com todo mundo. Se ainda não aconteceu com você, bem-vindo ao clube. Uma hora vai acontecer. Pessoas desleais também trilham os nossos caminhos. No capítulo 2, do versículo 1 a 13, as instruções de Paulo para Timóteo continuar no ministério. Do 14 ao 19, o conselho de Paulo para se ensinar a verdade. Do 20 ao 26, as instruções pessoais para Timóteo. E no capítulo 3, do 1 ao 9, as marcas dos falsos mestres. Gente, por mais que o falso mestre tente, ele não se cria. Uma hora ele deixa mancha, uma hora ele deixa marca, uma hora ele deixa rastro, uma hora ele se revela como um falso mestre. No capítulo 3, do 10 ao 17, Timóteo deve seguir
os ensinamentos de Paulo e permanecer fiel às Escrituras, não se desviar nem 1 milímetro, nem para a direita, nem para a esquerda. A ordem para pregar a palavra, no capítulo 4, de 1 a 5, pregue a palavra. Eu sei que é tão bom a gente ir na igreja e ouvir louvores, cantar louvores, adorar a Deus, meia hora, 40 minutos, 1 hora, mas cadê a palavra? Tem igrejas aí que só estão cantando, oportunidade para um, para outro, e cadê o momento da palavra? Estamos negligenciando nisso, hein? No capítulo 4, do 6 ao 8, o resumo do ministério do apóstolo Paulo, do próprio Paulo. Ele faz um resumão aí do seu ministério. Do 9 ao 18, instruções para a jornada de Timóteo. E do 19 ao 22, saudações finais para Timóteo entender que a missão de Paulo estava quase cumprida. Fazendo aí um recorte dos temas essenciais da segunda carta a Timóteo, a perseverança na verdade de Deus, a perseverança durante o sofrimento, a pregação da palavra e a esperança de Paulo são temáticas que nós encontramos na segunda epístola a Timóteo. Persevere, prega a palavra e tenha esperança. Relevância para os dias de hoje, segundo a epístola de 2 Timóteo, mantenha o foco. Eu conheço gente que quer fazer tudo ao mesmo tempo, não faz nada. Se você se propor fazer alguma coisa, faça bem aquela coisa. Não fica atirando para tudo que é lado, não. Foca, e aí você vai conseguir ter êxito. Apoie os seus amigos. Até o final, Paulo estava apoiando Timóteo. Você precisa apoiar os seus amigos. Você precisa ter mais contato com os seus amigos. Já pegou o telefone hoje? Já ligou para um amigo? Já pegou o WhatsApp? Já passou uma mensagem para um amigo? Ele é seu amigo. Apoie ele para que ele vença todas as lutas, para que ele vença todos os problemas. Chegamos ao final dessa segunda epístola a Timóteo, essa aula de número 11. Na próxima aula a gente vai falar de Tito e na última aula do módulo nós vamos falar de Filemão. Até lá!